Internautas da Conecta aí TV, estamos iniciando o nosso terceiro encontro neste retiro de Carnaval 2019 e é uma alegria ter você conosco, fazendo conosco esse retiro online que estamos propondo aqui na Conecta aí TV. E você que já tem acompanhado os vídeos anteriores, estamos refletindo o capítulo 4 de São João, o encontro entre Jesus e a samaritana. Se por acaso você está acessando esse vídeo e não viu os dois anteriores, então recomendamos que antes de ver esse aqui, vocês vejam os dois anteriores para que possam acompanhar a sequência do nosso retiro, da nossa reflexão. E dando sequência hoje, Erinete, nós vamos sempre no capítulo 4 de São João, hoje versículos de 15 a 22. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha sede e não tenha que vir tirá-la. Disse-lhe: Vai, chama teu marido, volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens e tampouco o de agora é teu marido. Nisso dissestes a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais prestavam culto neste monte. Vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. E Jesus lhe diz: Creia em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém se prestará o culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis. Nós damos culto ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Nós geralmente procuramos saciar as nossas aspirações diante da realidade. Nós queremos com que a realidade se ajuste aos nossos desejos. Então, a nossa estabilidade sempre vai estar fora de nós. Nós precisamos que as situações externas estejam compatíveis com os nossos desejos, com as nossas aspirações. No fundo, nós queremos o controle. Temos a ilusão que podemos controlar a realidade, controlar as demais pessoas, como que se fôssemos o centro do universo, como que se a realidade estivesse aí para nos satisfazer, como que se as pessoas existissem para estarem ao nosso dispor, para nos proporcionar a felicidade que desejamos. E sabemos que isso é muito ilusório. Já dá um grande trabalho tentar se controlar a si próprio. Isso leva toda uma vida, aprender a controlar-se a si mesmo, a não se deixar levar pelos impulsos, não se deixar simplesmente levar pelos desejos. Então isso já dá um grande trabalho e muitas vezes nós perdemos para nós mesmos, não conseguimos esse autocontrole. Imaginemos então querer que tudo se ajuste aos nossos desejos, que as pessoas correspondam plenamente às nossas aspirações. Então, nós colocamos nas causas, nas situações externas, as nossas buscas. A samaritana também, ela colocava naquele poço de Jacó, naquela água, as suas esperanças. Ali estava a fonte do seu desejo de matar a sede. Mas Jesus, pouco a pouco, ele vai fazendo com que a samaritana descubra nela mesma, no próprio coração, na própria vida, a presença de Deus, que é capaz de saciar a sua sede. Então, quando a samaritana descobrir Deus na sua vida, ela não mais será dependente das circunstâncias externas, ela terá uma estabilidade interior que brota de um coração que acolhe a Deus.
E isso é um grande ensinamento, Erinete, descobrir essa fonte estável que existe em nós, a presença de Deus. Não deixar com que simplesmente as coisas externas ou as outras pessoas possam aí desestabilizar muito nossas emoções, desestabilizar muito nosso humor. E isso geralmente acontece, porque se alguma coisa não sai como planejávamos, ficamos tristes ou nervosos. Se alguém não corresponde à nossa expectativa, queremos falar aquilo que a pessoa deveria fazer, jogamos às vezes na cara do outro: olha, você não deveria ter feito isso porque eu não queria assim. Então vejamos que nós colocamos nas coisas externas o nosso desejo, a nossa estabilidade, até mesmo emocional. Precisamos aí encontrar essa estabilidade internamente. E isso vai acontecer quando descobrirmos no poço do coração essa presença de Deus, que será então a fonte da estabilidade que precisamos, Erinete. É verdade, Padre Gilberto. Nós podemos, nesse retiro, e pedindo mesmo ao Espírito Santo a graça de perceber com essas pistas que Padre Gilberto nos traz, de como despertar para a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que não depende das circunstâncias. Até tem uma canção que a letra dizia assim: o que temos na vida são apenas momentos felizes. Quem compôs essa canção, com certeza, era alguém que acreditava que a felicidade dependia das circunstâncias, de estar bem diante de uma situação ou de outra. Mas para aquele que experimenta a água viva, pode trazer consigo a felicidade, apesar de qualquer situação, apesar de qualquer circunstância, nós podemos ter em nós a verdadeira felicidade. Padre Gilberto, o senhor falando que muitas vezes nós pensamos que a nossa felicidade está em controlar e até nos sentimos o centro da atenção, onde tudo deve converger a nós. E como nós erramos quando nós temos essa visão de mundo, quando nós temos essa visão com relação às pessoas que estão ao nosso redor, que são, nós pensamos, são nossas pertenças. Eu, como mãe, e as mães que nos ouvem, que depois estará também aí podendo curtir o nosso vídeo e comentar, sabe muito bem disso. Nós corremos um grande risco de achar que porque nós queremos o bem dos nossos filhos, eles têm que fazer sempre a nossa vontade. E assim nós vamos transferindo para as pessoas com quem nós queremos bem. Você que não é mãe, você que não é pai, quantas vezes nós caímos nesse erro? De pensar assim: eu gosto tanto dessa pessoa, eu quero a felicidade dela e com isso eu passo a dominar. E acho que a minha felicidade está dominando aquela pessoa ou aquelas pessoas dentro da circunstância para converger para mim. E Jesus vai nos dando essa chamada de atenção. Jesus vai nos despertar a dizer que não pode, a nossa felicidade não pode depender de algo externo. Não pode. Não pode depender das circunstâncias. De maneira alguma. É muito maior que isso a proposta que Jesus faz àquela samaritana. E é muito maior a proposta que ele faz a mim e a você nesse retiro de carnaval. E depois Jesus pergunta a respeito do marido da samaritana. E ela tivera 5 maridos anteriormente. Esses 5 maridos podem significar os 5 sentidos. Então, quando Jesus pergunta a respeito dos maridos da samaritana, ele está perguntando: onde você está procurando apaziguar o seu desejo? Onde você pensa que o seu desejo vai se estabilizar? Será que é somente tomando a água? Aí, a água, veja bem, o sentido físico. Será que é apenas a satisfação dos sentidos e necessidades físicas que vai fazer com que o ser humano seja estável, seja realizado e feliz?
Como já meditamos aqui nesse retiro, nos outros vídeos, o desejo jamais se sacia. Nós tomamos água agora, daqui a pouco temos novamente a necessidade de tomar mais água. Então, os 5 maridos, Erinete, num primeiro momento, podem representar os sentidos físicos, os prazeres, onde que estamos buscando uma vida feliz, saciar os nossos desejos. Saciar os nossos desejos. E Jesus pergunta a ela e até fala para ela: onde está o teu marido? Porque ele vai, nesse diálogo com ela, ele vai apresentando e apresenta a samaritana e a nós também, que aonde está o nosso desejo? Onde está o nosso desejo? E essa busca é a mesma coisa daquelas pessoas que são dependentes químicas. Acha que a felicidade está naquele primeiro gole, no segundo, no terceiro, no quarto. E assim somos nós também. Às vezes achamos que a felicidade está naquele relacionamento que nós cultivamos. Pode estar também, mas não é só isso. É muito mais que isso. E nós vamos podendo mergulhar no Evangelho a ponto de deixar que essa pergunta também seja feita para nós. Aonde está a causa do nosso desejo? Aonde está? Quais são essas causas que nós procuramos exteriormente e que, olha, é uma vez, é 2 vezes, é 3 vezes, é 4 vezes, e nós vamos vendo que não sacia. Aquilo que é externo não nos sacia, Padre. Exato, Erinete. Então, essa dinâmica dos afetos também, dos desejos, como dizia um pensador chamado Spinoza, cada encontro com o mundo nos afeta, mexe com a nossa, vamos dizer, energia, com a nossa motivação. Existem determinados encontros com o mundo que nos alegram, com pessoas também, é claro. E tem determinadas situações, encontros, como diz Spinoza, com o mundo que nos entristecem. Às vezes, uma pessoa chega e diz algo e aquilo nos desestabiliza, nos entristece, passamos o resto do dia mal, em virtude daquilo que a pessoa nos apresentou. Isso mostra que nós estamos ainda muito dependentes dos outros, muito dependentes dos acontecimentos da vida. Queremos que tudo seja conforme nós imaginamos ou projetamos. Isso é ilusório. Sabemos que pouca coisa na vida corresponde plenamente, se é que há alguma coisa que corresponda plenamente aos nossos anseios, aos nossos desejos. Nenhum ser humano também, por melhor que seja a pessoa, vai saciar 100% o desejo do nosso coração de uma vida plena, feliz e realizada. Somente em Deus o nosso desejo encontrará a sua plena realização. Nós somos finitos que buscamos o infinito, então somente Deus será capaz realmente de oferecer essa água que vai saciar o nosso desejo humano, as nossas aspirações. E depois de internautas, Erinete, também os 5 maridos anteriores da samaritana podem representar 5 experiências religiosas pagãs que ela fizera anteriormente. Era uma pessoa que buscava algo mais. Era uma pessoa que não estava simplesmente contente com a sua rotina. Vamos dizer que a samaritana talvez não estivesse na zona do conforto. Ela era alguém que buscava, que procurava, que queria algo mais. E essas 5 experiências religiosas anteriores não satisfizeram o seu desejo. Ela não encontrou naquelas experiências o que procurava. A verdadeira intimidade com Deus. Usando uma palavra atual, a verdadeira conexão com Deus. Mas agora ela está diante daquele sim que vai conectá-la, que vai colocá-la em íntima relação com Deus, Jesus Cristo, porque Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E hoje também, Erinete, internautas, nós vemos esse fenômeno, às vezes, a procura de experiências religiosas novas. Queremos uma novidade também na fé,
Então precisamos descobrir aí que nós já temos essa riqueza. A fé já nos foi transmitida. O ponto central da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai. Então, em Jesus, sim, o ser humano se aproxima de Deus, porque Deus em Jesus se aproximou do ser humano. Então, a nossa verdadeira experiência religiosa consiste no quê? Em encontrar Jesus, Erinete. Encontrar Jesus. E essa samaritana teve esse encontro, teve a experiência desse encontro com Jesus, e essa mesma experiência Jesus propõe para nós durante esse retiro de carnaval, onde nós somos chamados também a refletir mesmo sobre as experiências que já tivemos, e que não nos levou a lugar nenhum. E em Jesus nós encontramos o nosso porto seguro, nós encontramos em quem nós podemos descansar todo o nosso cansaço, todo o nosso fardo, porque Jesus é o mestre do fardo leve, é aquele que se propõe e nos convida a estar com Ele, dialogando com Ele. Interessante, Padre Gilberto, nós observar isso. Ele sabia que aquela samaritana não tinha marido, porque ele cutucou ali justamente o que ele queria que ela, aonde ela fosse se libertar. E ele pergunta daquele marido e vai tendo com ela essa conversa, e onde ela vai podendo sentir a presença de Deus ali, que já sabia da história, assim como Deus sabe da nossa história. E podemos dizer assim, Deus nos busca, Deus vem ao nosso encontro, e até mais, numa linguagem assim popular, Deus puxa papo conosco. Deus pode estar puxando conversa com você através do YouTube, através deste vídeo. Deus pode estar puxando conversa com você e perguntando para nós aonde está a nossa felicidade, onde está a busca da nossa felicidade. Será que nós já não demos errado muitas vezes? Podemos dizer assim, será que nós já não quebramos a cara muitas vezes procurando felicidade longe de Deus? Longe daquilo que Deus possa nos ofertar? E quantas vezes? E quantas vezes eu já quebrei a cara? Quantas vezes você já deve ter quebrado sua cara? Mas Jesus está aqui e Ele sempre nos procura e sempre está em busca de nós. E o nosso coração também tem sede de Deus, desta água viva que pode saciar toda a nossa sede. Nós não vamos encontrar fora de Jesus nada que sacia a nossa sede. Nós não vamos encontrar nos relacionamentos amorosos, nós não vamos encontrar em outras religiões ou até mesmo em outras devoções que nós possamos fazer. Nós não vamos encontrar no dinheiro que temos, na fama que podemos ter, no poder. Nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade verdadeira nós encontramos quando encontramos Jesus. E depois, Erinete, internautas, interessante que a samaritana tinha suas ideias sobre Deus e ela está ali um pouco desestabilizada. Aquela conversa foi surpreendente realmente. E Jesus faz todo um processo catequético ali, vai ampliando a visão da samaritana. E ela está preocupada onde que vai se prestar o culto a Deus. Será naquele monte que os antepassados prestavam culto a Deus? Será em Jerusalém? E Jesus desestabiliza ainda mais. Olha, não vai ser nesse monte, em Jerusalém. Amanhã nós veremos onde será esse local agora da experiência do encontro com Deus. Por hoje, percebamos aqui no texto, até onde estamos indo hoje, que o relacionamento com Deus agora será totalmente diferente a partir da vinda de Jesus a esse mundo. E Jesus é Deus. Então, aqui está um ensinamento também. Não reduzir as práticas religiosas simplesmente ao exterior. As práticas externas da religião devem expressar um coração voltado a Deus. Na missa, num determinado momento, o sacerdote nós dizemos: corações ao alto, e a Assembleia responde: o nosso coração
está em Deus. É muito significativa essa parte da liturgia da Santa Missa. Então, se o nosso coração não estiver em Deus, nossa prática religiosa fica superficial, fica apenas um conjunto de ritos externos que não chegam ao coração. E o coração, então, corre o perigo de estar longe de Deus. Estamos prestando um culto da boca para fora, para cumprir um preceito, uma obrigação religiosa, segundo nossos esquemas mentais, mas não nos abrimos à novidade de Deus, à sua presença na nossa vida. Então, Erinete, a verdadeira atitude da adoração pressupõe, como já falamos também, se esvaziar, até mesmo das certezas que temos. Às vezes nós queremos ter certeza de tudo. Tanto tempo já faço um caminho de fé, já sei tudo a respeito da fé. Não, estamos sempre aprendendo. Precisamos nos esvaziar para que de fato esse Deus que se apresenta na pessoa de Jesus nos surpreenda a cada dia, Irinete. Nos surpreenda a cada dia. Então é chamada a nossa atenção mesmo, a não permitir que a nossa experiência, reduzir essa experiência religiosa apenas em práticas externas. Que nós possamos estar com o coração aberto, que o nosso coração possa estar em Deus. Que nós possamos adorá-lo e perceber que Jesus é aquele que sempre vai nos surpreender. Sempre vai nos surpreender. Deus nos surpreende a cada momento. E em cada dia, em cada situação, Deus nos surpreende. E Deus, Ele vai permitindo também que os nossos esquemas possam cair por terra. Possa cair por terra. Por quê? Porque quando nós estamos ali, com nossos esquemas todos prontos, quando a gente faz os nossos esquemas pensando somente no nosso prazer, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí quando nós percebemos isso, vem a danada da decepção, porque não era aquilo que eu planejei, porque não era aquela pessoa certa, porque não era aquela situação que ia me dar o prazer que eu buscava, a sede do meu desejo de ser feliz. Mas Deus nos surpreende sempre, revelando que nele nós seremos saciados de todo o nosso desejo, dessa sede que trazemos, que só o encontro com Jesus pode saciar essa sede em nós. No pensamento oriental existe uma imagem interessante que relata a nossa mente. Então se compara a nossa mente a um pássaro. O pássaro, ele vai a um galho, pousa sobre um galho, mas daqui a pouquinho ele já vai voar para o outro galho, depois para o outro. Ele nunca chega ao galho definitivo, ao galho final, não. Ele fica um pouquinho em cada galho, está sempre pulando, de galho em galho. Assim também a nossa mente, o nosso desejo, fica pulando de um objeto de desejo a outro. Se nós entrarmos nessa espiral, nós viveremos apenas no desejo daquilo que não temos, como ensinava já Platão também há tantos séculos. Ficamos só buscando o que não temos e não valorizamos aquilo que Deus está nos apresentando naquele momento. Então, quantas vezes nos relacionamentos a tentação, se meu marido fosse uma outra pessoa, se minha esposa fosse outra, e aquela situação sempre de desejar o que não se tem. Todo ser humano tem limites, tem qualidades, então não é uma pessoa que vai resolver o problema, mas é a nossa atitude, o nosso jeito de interpretar a vida, de interpretar as pessoas é que vai modificar. Então nós precisamos também, como ensinava um outro pensador, Aristóteles, nos alegrar com aquilo que temos. Isso não significa o comodismo, que é diferente, não. O samaritano não era uma pessoa acomodada, estava em busca, mas ela foi aprendendo também ali com Jesus a colocar o seu desejo realmente onde ele poderia ser saciado. Não simplesmente nas suas aspirações, não simplesmente nos seus desejos de possuir sempre algo novo, já tivera aí 5 maridos, mas colocar realmente no ponto certo o seu desejo.
colocá-lo em Deus, que se revela a ela ali, na pessoa de Jesus Cristo. Então isso, Elinete, é muito importante também na nossa vida. Então, não ser simplesmente arrastado pelos impulsos do desejo, mas, como falamos também ontem no segundo dia do retiro, ter aquele espaço de reflexão entre o objeto de desejo quando se apresenta e a nossa atitude. Não é porque muitas vezes já fizemos de um determinado jeito que precisamos repetir uma vez mais, não. Podemos agora ter uma resposta diferente, ter um leque maior de opções, que às vezes, Elinete, nós temos a tendência de responder às situações sempre do mesmo jeito. E se a gente só tem uma possibilidade de escolha, é muito pequena isso. É muito pouco isso. Então precisamos ampliar o leque das escolhas, no sentido de enxergar as situações de uma maneira mais ampla, para que tenhamos uma escolha também mais ampla e não escolher sempre do mesmo jeito. Isso acontece às vezes em relacionamentos. A pessoa tem um determinado relacionamento, deixa aquele relacionamento e vai buscar alguém, até inconscientemente talvez, com o mesmo perfil, com a mesma característica da pessoa anterior. E isso nunca chega a lugar nenhum, porque passa o tempo, também aquele relacionamento já não vai satisfazer, vai buscar um outro e muito semelhante ao anterior. Então é interessante isso realmente, essa tendência que a gente tem de ter apenas um tipo de visão e um tipo de opção. Precisamos aprender a ter mais opções, a um olhar mais amplo, senão vamos ficar na dependência sempre dos nossos impulsos e desejos. É a opção padrão, muitas vezes, que trazemos, né? De estar aí em busca e querer sempre saciar o nosso desejo da mesma forma. Mudamos até os personagens e até os locais, mas do mesmo jeito e das mesmas formas. E nós bem sabemos que não vai nos levar a nada. E é interessante, Padre Gilberto, que nesse encontro com Jesus, a samaritana, ela busca mesmo, né, ter um lugar para adorar. Ela quer saber qual que é o melhor lugar para adorar. E Jesus vai dizer que o melhor lugar, de fato, é o nosso coração. É ali no poço do nosso coração, que nós podemos adorar e adorar verdadeiramente. E os verdadeiros adoradores são pessoas transformadas, são pessoas que irradiam luz por onde passam, que são sinais da presença de Deus, que são percebidos onde quer que estejam, mesmo sem falar nada, são percebidos, porque os verdadeiros adoradores traz consigo a marca do Eterno, a marca daquele que habita em nós. E assim vamos chegando ao final da nossa terceira reflexão, do nosso retiro de carnaval. Então, Elinete, vamos agora transformar em oração aquilo que refletimos hoje, nos colocar diante da presença de Deus, nesse momento já de encerramento dessa nossa reflexão. Eu convido você a permitir que o Senhor reine no teu coração. Que o teu coração seja agora o ambiente de adoração, para que nós possamos depositar em Deus todos os nossos desejos. Tudo aquilo que trazemos em nós, conosco, na nossa história de vida, tudo aquilo que nós já vimos que não deu certo e que insistimos em fazer da mesma forma. Que você possa entregar a Deus, e eu também vou entregar a Deus nesse retiro. Tudo aquilo que, de forma direta ou indireta, nós buscamos saciar somente o nosso desejo. Que o nosso coração seja hoje, e seja nesse tempo de retiro, o altar para que nós possamos adorar o Senhor. Que nós possamos transformar em poço, onde jorre água viva, onde nós possamos experimentar a verdadeira liberdade de filho de Deus. A ter esse encontro onde nós possamos dizer: eu sou feliz.
que eu não dependa de nada que é exterior para a minha felicidade. As dificuldades podem chegar, as tristezas podem até fazer parte da nossa vida, entre as pessoas que nós conhecemos, mas a paz e a felicidade ninguém pode tirar de nós, quando o nosso coração está em Deus. E que nós possamos dizer, o nosso coração está em Deus. E nós queremos desejar isso nessa noite. E eu peço que o nosso coração esteja em Deus, Padre Gilberto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pelas mãos de Nossa Senhora, São José e São Sebastião, que Deus abençoe a você, nosso internauta, que participa conosco desse retiro de carnaval, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então tenha o seu momento de interiorização, de retiro também nesses dias, de oração, no silêncio, diante de si mesmo, diante de Deus. Reserve alguns minutinhos aí para esse momento de conexão com Deus. Que você possa também sentar-se aí no poço, um pouco da sua existência, e encontrar ali naquele poço a presença de Jesus, que com certeza vai oferecer-lhe a água viva. E assim finalizamos o terceiro vídeo do terceiro dia do nosso retiro, Erinete. Assim finalizamos e esperamos você amanhã conosco, participando também, deixando aí seu comentário, deixando a sua like, para que nós possamos perceber que você está aí do outro lado, nos assistindo, mas também está fazendo conosco este momento de retiro.